Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Chegamos com tudo aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a ajuda de vocês que se inscrevam aqui no nosso canal caso não sejam inscritos e que também deixem o seu gostei, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. A meta de like é de 1000 likes, conto demais com o apoio de cada um de vocês. E por último, fica a dica, porque este vídeo é patrocinado pelo OneFootball. E como o futebol europeu chegou ao final de mais uma temporada e agora o mercado de transferências vai começar a bombar, você aí quer ficar por dentro de tudo? Então você precisa ter o OneFootball. Estatísticas dos jogadores, times, rumores, negócios fechados, tudo em um só lugar. Não perca tempo, baixe o OneFootball. O link vai estar na descrição e também fixado aqui nos comentários. Não perca, link na descrição. Baixe agora o OneFootball você também. Família, a próxima informação que foi divulgada durante esta tarde é de que o meio-campista Fernando Henrique não vem mesmo para a Toca da Raposa. O Cruzeiro tentou convencer o Grêmio a mudar de ideia, mas nada pôde fazer. A pressão interna da torcida, da diretoria foi muito grande que eles tiveram que desistir de liberar o Fernando Henrique para o Cruzeiro. Eu até tinha trago para vocês, acho que foi sexta ou sábado, sobre o interesse do Juventude na contratação desse jogador. Juventude que disputa a primeira divisão, está tentando sobreviver à primeira divisão e estaria interessado na contratação do Fernando Henrique, aparecendo como concorrente do Cruzeiro. Aí o ponto nem é sequer se o Fernando Henrique vai querer o Juventude ou o Cruzeiro. É aonde é que o Grêmio vai aceitar liberar o jogador. O empresário dele tinha provado para todos que ele tinha a liberação do Grêmio, mas não foi o possível, não foi o necessário para que ele continuasse em Belo Horizonte. Ele que já tinha se desfazido da tua casa lá em Porto Alegre, vai ter que voltar atrás, vai ter que resolver essas pendências, porque em Belo Horizonte ele não fica mais. Para falar a verdade, o jogador já voltou para Porto Alegre e não continua na Toca da Raposa. Vivíamos a expectativa de um acerto, mas ainda bem que este Cruzeiro não é o Cruzeiro de uns 2 anos atrás, que antes de ter o contrato assinado com o jogador já anunciava ele de forma oficial nas suas redes sociais, porque senão ia ser um mico total. O Cruzeiro hoje só anuncia o jogador depois do contrato assinado, realização dos exames médicos, tudo pronto. Aí, para não cometer esse tipo de erro, a gente pode anunciar. Se fosse diretoria passada, meu amigo, o Cruzeiro já teria anunciado um jogador que nem sequer vai ficar na Toca da Raposa. Seguinte, família, já que o meio-campista Fernando Henrique não vai mais fechar contrato com o Cruzeiro, então tomei a liberdade de voltar com o nosso quadro De Olho no Mercado, o quadro preferido de vocês aí de casa, para falar sobre possibilidades de mercado que são boas e baratas, que possam se adequar à realidade do Cruzeiro se fizer um pouco de esforço. E já que o Cruzeiro não vai mais contratar um volante, vai ter que ir no mercado atrás de outro jogador para esta posição, então eu tomei a liberdade de fazer uma indicação para o Cruzeiro, de um volante de 29 anos de idade que está no futebol japonês. Eu estou falando de João Schmidt. Para quem lembra do João Schmidt, vai saber que ele foi revelado nas categorias de base do São Paulo, teve passagem pelo Vitória de Portugal, Rio Ave de Portugal, Atalanta do futebol italiano e que neste momento está no Kashima Frontale, lá do futebol japonês. Acho que é um jogador interessante e que tem bons números na tua carreira. E para uma segunda divisão é excelente. Para uma primeira divisão é uma boa contratação. Aos 29 anos de idade, o jogador tem contrato com o time japonês, se encerrando lá para o dia 31/1 de 2023, ou seja, no dia 31 de janeiro. O jogador já pode assinar neste momento um pré-contrato com qualquer equipe, o que poderia facilitar uma negociação com o jogador, o que poderia facilitar, por exemplo, a liberação antes do término do teu contrato. O João Schmidt, na atual temporada no futebol japonês, tem números até interessantes. Olha só, pelo Kashima, nesta temporada ele tem 15 jogos e 1 gol. Na temporada passada ele fez 35 jogos, 2 gols e 2 assistências. Na temporada de 2020 ele estava no Nagoya Grampus, também do Japão, onde ele fez 27 jogos, 1 gol e 1 assistência. Em 2019 ele esteve em 2 equipes. Primeiro, Rio Ave de Portugal. Ele fez 25 jogos e 5 gols. Em 2019, ainda na mesma temporada, pelo Nagoya Grampus, ele fez 35 jogos, 2 gols e 2 assistências. 2019 foi um excelente ano para o João Schmidt. No São Paulo, ele foi revelado, passou ali 2012, 14, passou pelo Vitória de Portugal. É um jogador que, na minha opinião, seria interessante para muitas equipes do futebol brasileiro.
e eu acho que poderia sim agregar com o Cruzeiro. Não acho que a grande necessidade do Cruzeiro seja a posição de volante, mas já que o Cruzeiro foi recentemente no mercado atrás de outro jogador, então provavelmente, já que não conseguiu, deve voltar no mercado atrás de outro volante. Então fica a indicação de João Schmidt. Pergunto a vocês aí de casa, o que achariam da contratação do volante de 29 anos de idade que foi revelado nas categorias de base do São Paulo? O que seria de nós sem o jornalista Samuel Venâncio? Ele trouxe uma informação muito boa sobre a situação do atacante Vitor Roque. Isso porque hoje mais cedo o Globoesporte.com trouxe aí que o Cruzeiro recebeu a sentença em uma ação movida pelo atacante Vitor Roque, onde ele prova a sua rescisão de contrato. O contrato foi rescindido, foi passado 10,8 milhões de reais para o Cruzeiro, 8,4 milhões de reais para o América Mineiro e o restante para o próprio atleta. E a informação que chega é de que tem outro processo na justiça, esse aí que foi colocado pelo próprio Cruzeiro. Este processo corre no CNRD, onde o Cruzeiro vai tentar provar que o valor não é só de 24 milhões de reais. Ou seja, segundo os jornalistas Samuel Venâncio, segundo o pessoal do Super Esporte, segundo o pessoal do Deus Me Dibre, esta história ainda vai render muitos capítulos pela frente. Eu particularmente pensava que essa história já estava encerrada. Não sabia que tinha outra ação na justiça, uma ação que é movida pelo Cruzeiro e não pelo jogador. Agora vamos aguardar. Vitor Roque conseguiu a sua parte, conseguiu sua rescisão de contrato. Todos os valores do depósito do Atlético Paranaense já foram depositados em juízo e devem ser liberados para devidas partes, Cruzeiro, América e também atleta, e depois o Cruzeiro vai continuar brigando pelos seus direitos. Essa briga ainda não acabou, e se o Cruzeiro realmente tem tanta confiança, vai manter o foco, vai se manter de pé para conseguir tirar o máximo de dinheiro possível do Atlético Paranaense. Essa ação é mais movida contra o Atlético Paranaense do que contra o atacante. Vamos aguardar e esperar para saber como é que vai funcionar. Será que a Lei Pelé vai salvar o Cruzeiro e vamos receber uma graninha a mais? Seguinte, família, neste final de semana a gente já tinha comunicado vocês a informação do Globoesporte.com de que o meio campista Marco Antônio estaria de saída da Toca da Raposa. E foi tiro certeiro. Nesta segunda-feira o Cruzeiro comunicou por meio das suas redes sociais que Marco Antônio não fica na Toca da Raposa. O jogador já se despediu dos seus companheiros, rescindiu seu contrato que iria até o final desta temporada e deve acertar muito em breve com o Goiás. E quando eu falei para vocês que estava feliz, eu não estava mentindo. O próprio Marco Antônio fechar com o Goiás é excelente para a carreira do jogador. Já que não está recebendo oportunidade aqui no Cruzeiro, que ele seja feliz no Goiás, que ele tenha oportunidades no Goiás. Até porque ele tem que abraçar como se fosse uma oportunidade de ouro. Por quê, Renato? Porque normalmente quando o jogador não é utilizado no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro Série B, o que acontece com ele? Ele vai jogar uma Série D, uma Série C, para outra equipe de Série B. Agora fechar com a equipe de Série A, cara, é uma raridade, é uma exceção. E o Marco Antônio tem que aproveitar esta oportunidade. Marco, tu é fera. Ainda acredito que você possa dar a volta por cima na tua carreira. Provar que tem muito potencial para todos que não te acompanhou nas categorias de base. Infelizmente aqui você não deu certo. Mas fica a minha torcida para você se recuperar. Para você demonstrar para todos que tem talento para mostrar.